Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. O nosso canal está te auxiliando nos estudos, em especial numa época como essa em que a pandemia do coronavírus levou as aulas presenciais a serem suspensas. E nessa aula nós vamos comentar uma questão do Enem de difícil resolução, que contém uma armadilha. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2018. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. B. Discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. C. Apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens. D. Olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Receio de que sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrarem suas capacidades de jogo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra A. Agora vamos entender o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Muitas vezes o candidato pode achar que já sacou o gabarito na pré-leitura da prova e pode pensar muitas vezes que sacou como sendo o gabarito letra C, que eu diria que é a grande armadilha dessa questão. Muito cuidado na hora da prova, porque por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa perder a atenção nos detalhes. Se na primeira leitura o candidato achar que o gabarito é letra C, é porque ele leu às pressas. O momento da pré-leitura é o momento em que o candidato está fazendo uma avaliação acerca do grau de dificuldade de cada questão. Tudo bem que a letra C aparentemente responde a pergunta do enunciado, mas por que não dizer que a letra A também responde? É preciso uma leitura mais cuidadosa do texto. E de fato o gabarito é a letra A. O que o enunciado pergunta é: qual é a característica da relação entre a prática do futebol e as mulheres no contexto apresentado? Que contexto é esse? O contexto histórico da virada entre os séculos XIX e XX. Vamos reler o texto para entender de que maneira essa alternativa responde à pergunta do enunciado. Vamos agora destacar uma frase que contém exatamente tudo que está na alternativa A. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso.
Reparem que quando se fala em esforço físico intenso, é um argumento biológico que está sendo usado para justificar desigualdades históricas e sociais exatamente de acordo com essa frase. Quando se fala em desconfiança em relação à presença da mulher no esporte, isso se refere a uma desigualdade social. Por outro lado, quando se fala em desconfianças que tenham associação cultural, isso se refere à desigualdade histórica. Essa frase que nós destacamos aparece ainda no começo do texto e é uma ideia que está presente em todo o texto da questão. Texto esse que fala do contexto da transição entre os séculos XIX e XX, sobre a oposição ideológica que havia na época entre um esporte que exigia esforço físico e a fragilidade feminina. Fragilidade essa que era uma ideia presente naquele contexto. Uma ideia que hoje é questionada, sim, mas o que o enunciado pergunta é qual é a característica do contexto apresentado. Das alternativas incorretas, a letra C comete o erro da redução, que é a limitação da resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. A alternativa E comete o erro oposto, que é a extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Já as alternativas B e D cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. O erro da redução, como nós já dissemos, é a limitação da resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Trata-se de um erro que, em geral, é uma armadilha para o candidato. E a alternativa C dessa questão não vem a ser uma exceção. Por que isso que está nessa alternativa é uma resposta limitada? Porque esse apelo para que o futebol fosse praticado somente por homens é um fato que o texto apresenta como consequência de tudo isso que nós já mostramos no gabarito letra A. Realmente é uma coisa que ocorreu. Mas vamos reparar uma coisa no texto. Prestem atenção que essa alternativa C aparece no trecho que vamos destacar agora. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza. Podemos dizer que se essa frase estivesse sozinha, a alternativa C seria correta, mas essa frase está complementando a ideia da frase anterior, que agora também estamos destacando. Então vejam bem, a que se refere o termo tal mito? Refere-se ao mito do sexo frágil. Pelo texto, esse mito do sexo frágil consolidou a crença de que o esforço físico do futebol seria inadequado às mulheres. Tudo isso, o mito do sexo frágil e as argumentações biológicas é que são colocadas como fatores que levaram a esse apelo que está na alternativa C. Ou seja, isso que está na alternativa C é apresentado no texto como consequência de outros fatores. Esses sim, características do contexto histórico e cultural. Então, o que está nessa alternativa é muito pouco para se responder à pergunta do enunciado. A alternativa E comete o erro da extrapolação, que é o erro oposto à redução, quando são geradas ideias que estão ausentes no texto. Receio de que as mulheres demonstrem capacidade para o futebol. Onde é que está isso no texto? Simplesmente não está. A alternativa B comete o erro da contradição. É absurda. O que o texto fala é exatamente de um discurso midiático apoiado no mito do sexo frágil, mas exatamente um discurso por parte de propagandas. A alternativa D é outra contradição, é outro absurdo. Dizer que um olhar feminista é característica do contexto, ou seja, um olhar que valorize as mulheres, isso é absurdo. O que o texto fala é exatamente de uma desvalorização da mulher.
que estava presente na época, apoiada em argumentos supostamente científicos. No momento em que o candidato se depara com uma questão como essa, como em qualquer momento de uma prova de concurso ou vestibular, ele não pode perder a atenção nos detalhes, porque são esses detalhes que permitem que ele saque o gabarito da questão. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.